Olá, irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, firmes, perseverando em oração, na leitura contínua das Escrituras, em devoção piedosa e sincera para com o nosso Deus e abundantes na obra do Senhor. Quero ler um versículo aos irmãos, o qual se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 28, o qual diz assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Uma das coisas mais admiráveis e atraentes na Bíblia, irmãos, é que ela não nos faz fugirmos da realidade em que vivemos, nem mesmo nos incentiva a sermos indiferentes com as situações atuais deste mundo. Pelo contrário, ela nos adverte seriamente a estarmos sempre atualizados com as informações diárias que ocorrem neste planeta. Além disso, irmãos, é através da observação, especificamente dos males, sejam estes naturais ou causados pela maldade do homem, que podemos identificar os sinais da vinda do nosso noivo, como está no verso desta noite, irmãos, em Lucas capítulo 21, verso 28, onde o nosso Senhor Jesus diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas são estas das quais o nosso Cristo Jesus está falando, irmãos? É simples. O nosso Senhor, irmãos, está falando dos anticristos, pois muitos virão em seu nome. Ele está falando das guerras e dos rumores de guerra, dos levantes de nações contra nações, de reinos contra reinos, terremotos, fomes, epidemias. Nós, por exemplo, estamos passando por esta pandemia, razão pela qual devemos ficar alertas e prontos para a vinda do nosso noivo, irmãos. Ele está falando das perseguições, seja pelos nossos familiares ou pelos de fora, contra a igreja, irmãos, por ela amar e seguir o seu noivo Jesus, como ele o requer. Ele está falando do ódio para conosco. E embora muitas dessas coisas, irmãos, já tenham acontecido no passado, o que o nosso mestre está querendo dizer é que, à medida que a sua vinda cada vez mais se aproxima, estas coisas se intensificarão ainda mais, irmãos, e serão mais comuns. Uma das formas de acompanharmos tudo isso, irmãos, é estando atentos aos jornais, sejam estes escritos, sonoros ou televisivos. Só que mais do que isso, precisamos aprender a lidarmos com os tais, irmãos. E mais ainda, a como devemos proceder com relação a compartilhar os jornais. Então aqui vão alguns conselhos sobre este assunto, irmãos. Primeiro, leia, ouça ou veja os jornais sabendo que as situações atuais são confirmações do que a Bíblia já prenunciava, irmão. Por isso que o grande evangelista Billy Graham costumava dizer: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Segundo, por esta razão, irmãos, atentem para os jornais sabendo que, por mais desastrosas que estejam as situações, sejam na sociedade ou na natureza, Deus é soberano e age segundo a maneira dele, irmãos. Acreditem nisso. Costumava-se dizer que o admirável John Wesley lia os jornais todos os dias para ver o que Deus andava fazendo no mundo. Era assim que o Wesley lia os jornais, irmãos. Ele pegava o seu jornal, sentava-se em sua cadeira e dizia: Bem, deixe-me ver o que é que Deus está aprontando hoje nesse mundo. Deixe-me ver aqui. Por que Wesley fazia isso, irmãos? Porque ele acreditava que em meio a todos esses desastres, em meio a todos esses males, Deus está no seu trono e Ele governa. Ele governa, irmãos. Terceiro,
Tome precauções, caro irmão, ao estar diante de um jornal, principalmente nesses dias atuais, onde muitos jornalistas, por inclinações políticas ou intenções escusas, são tendenciosos com as notícias. Então tome cuidado com os títulos bombásticos, quase sempre são fake news. Observe se a data da notícia está de acordo com a data do ocorrido. Preste atenção se o conteúdo está de acordo com a realidade. Verifique as fontes. Nunca observe apenas um único jornal, mas vários, antes de compartilhar tais notícias. Digite o título da notícia no buscador do Google ou do Bing, se preferir, para conferir se a notícia procede. E mais importante, irmãos, não se preocupe em ser o primeiro a chegar com as notícias ou ser o primeiro a compartilhá-las. Preocupe-se em relatar a verdade real. Prestem atenção nisso, irmãos. E quarto, quando você, caro irmão, estiver lendo, assistindo ou ouvindo algum jornal, faça com que tudo isso o leve em devoção a Deus, seja para o arrependimento, para a esperança, para a segurança nas Escrituras Sagradas, para o amor dele, para o perdão dele, para que você esteja bem, para que você espere desejoso a sua vinda, para que você clame para que ele venha, para que você suplique pela vinda dele, para que você espere desejoso pela vinda do nosso noivo. Isto é o que significa levantar os olhos e erguer as nossas cabeças, irmãos. Esperar desejosos pela vinda do nosso noivo. Olharmos para ele, crendo que ele virá, que em breve isso vai acontecer. Então essas são as palavras que eu queria dizer aos irmãos. No demais, espero que todos vocês possam estar firmes na presença do Senhor e que a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês, irmãos, com cada um de vocês. Uma boa noite a todos e que a graça do Senhor Deus seja com as vossas almas. Amém.